No programa Independente de hoje, nós vamos conversar sobre Ritalina, que por ser um medicamento, não deixa de ser uma droga. E para falar sobre isso, está aqui conosco a doutora Maria Aparecida Moisés. Ela é pediatra, a especialidade dela é pediatria, e ela vai conversar com a gente sobre isso, não é, doutora? Sim, vamos. Para a gente iniciar essa conversa, o que é a Ritalina? Ela é um remédio de qual diagnóstico? Então, a Ritalina é o nome comercial de uma substância chamada metilfenidato, que é um estimulante do sistema nervoso central, tá? E que é largamente utilizado quando fazem o diagnóstico de déficit de atenção e de hiperatividade. Ela é usada para isso formalmente e também é usada, ela é muito difundida como sendo um amplificador cognitivo que facilitaria a aprendizagem, a concentração, o foco. E com isso o que a gente observa hoje é que adolescentes em ensino médio na universidade usam muito quando precisam fazer uma prova, entregar um relatório, fazer um exame. E geralmente, doutora, quando um pai tem dúvida, né, por que o filho é agitado, por que ele tem essa hiperatividade, isso começa com que idade? Não é só na adolescência. Então, uma criança de 5 anos, e quando ele chega no médico, ele recebe esse diagnóstico e o resultado é, toma Ritalina, é isso? Geralmente é. Geralmente é usado indiscriminadamente, sim. E é importante lembrar, Sandra, que esse diagnóstico de déficit de atenção, de hiperatividade, é um diagnóstico bastante controvertido, ele não é aceito tranquilamente na medicina. Tá? Veja, eu não estou dizendo que não existem pessoas com esses comportamentos, mas agitar não é isso. A grande discussão que existe na medicina é, esse comportamento caracteriza uma doença neurológica ou neuropsiquiátrica? Ou essa passagem de um modo de se comportar frente à vida para um transtorno meu, eu tenho um problema de neurotransmissores que independe de todo o resto e que vai resolver com uma droga? Essa passagem aqui é feita muito superficialmente e sem base científica. Por isso é que tem esse questionamento. Então não é dizer, não tenho problema, tem. A questão é, não é aceito tranquilamente que é uma doença neuropsiquiátrica que se resolve com remédio. Porque na realidade só seria necessário o uso da droga se realmente a criança tivesse isso. Sim, né? Se fosse uma patologia comprovada. E ela não é comprovada, ela não é aceita. Veja, acho que só para situar, afirma-se que existem 10, 20% de pessoas com esse diagnóstico no mundo. Né? Primeiro que se fala que isso é igual em todas as regiões do mundo e não é verdade. Varia de 0,1% a 19%. Isso várias pesquisas mostram. Então não é verdade, depende sim de cultura, depende de valores e depende da formação do profissional, do médico. Né? Quais são os valores do médico, qual a formação dele e em que ele acredita, como é que ele vai atuar. Agora, tem esses comportamentos? Tem. Não é essa a discussão. A questão é, o que é um comportamento? Comportamento é algo que eu tenho como algo que acontece numa célula do meu cérebro que produz ou não produz um neurotransmissor, a dopamina ou a serotonina, e aí, se eu não tiver na quantidade exata, perfeita, eu vou ter uma doença? E aí eu controlo tomando a droga que regula. Comportamento não é isso, né? Comportamento é um modo de se comportar na vida, um modo de se portar com os outros, um modo de levar a vida, que é a manifestação de toda a minha história de vida, das relações que eu vou constituindo no meu seio familiar, no meu grupo mais ampliado, e de como é que eu estou neste momento. Como é que é a minha relação comigo, com a minha vida, com quem está do meu lado, eu estou bem ou não estou bem? E aí eu manifesto isso de um modo ou de outro. Então, se você entende isso, você vai entender que não é o neurotransmissor que define o meu comportamento, é o contrário. Acho que para dar um exemplo assim mais claro, quando eu namoro gostoso, né, aumentam os neurotransmissores associados ao prazer no meu cérebro, tá? Do mesmo modo como quando eu como um chocolate muito gostoso. Mas eu não me apaixono porque aumentou a dopamina. A dopamina aumenta porque eu estou apaixonada. Ok?
eu não gosto do chocolate porque a dopamina está aumentada. Não, é quando eu sinto prazer, isto se concretiza no meu corpo, aumentando a dopamina. É consequência e não causa. Quando você inverte, nós viramos não seres culturais, históricos, inseridos numa sociedade, numa cultura, mas a gente vira uma célula única, né? E que essa célula comanda tudo sozinha, sem relação com o mundo. Nós não somos isso. E é o que estão achando. Estão nos transformando nisso. Eu acho que o Paulo Freire nos definiu maravilhosamente, quando ele disse que somos seres datados e situados. Que é isso? Eu sou um sujeito cultural e histórico, em que eu me constituo como sujeito pela minha inserção no mundo, no meu tempo, no meu espaço social, no meu espaço geográfico, espaço cultural. Eu sou situada e datada no meu tempo. Faz sentido, né, doutora? Porque eu li uma reportagem, uma pesquisa que em 1970 o que mais era comprado em farmácias era a pomada hipoglós. E hoje em dia é a Ritalina. Então não é possível que em 30 anos aumentou tanto o consumo dessa droga, né? O duro é que aumentou. Aumentou assim, mesmo. Mas a gente não ficou com tanto problema assim, né? E o que se diz, o que se afirma para justificar é assim, agora estamos diagnosticando e as pessoas estão sendo melhor cuidadas. Não é verdade. Tá? Existem pesquisas feitas por autores que defendem esse diagnóstico e defendem o uso da Ritalina e que encontram que em 3/4, 75%, 80% dos adolescentes, isso no Brasil, que receberam o diagnóstico, não preenchiam os critérios. Agora, esses critérios diagnósticos são falhos, imprecisos, mal formulados. Eles são absolutamente estranhos à racionalidade médica. Veja, na medicina, eu brinco que a medicina é até meio careta, né? Tudo se define, tudo tem que ser dito como é. Os critérios para o diagnóstico dessa entidade, do TDAH, eles são extremamente mal formulados, em que qualquer um se encaixa. Tá? Isso se a gente pegar os critérios para as crianças. Então, por exemplo, vamos pegar um critério. Parece não estar ouvindo quando se fala com ele. Como parece? Pode ser tanta coisa, né? E veja, a gente não escuta tudo, né? É um sinal de sanidade mental não escutar tudo, a gente filtra, né? Eu, como professora de pediatria na Unicamp, quando os meus alunos começam a atender pediatria, começam a atender crianças, sempre vem um que diz, Cida, a mãe do Joãozinho acha que ele não escuta bem. E eu falo para ele, bom, para começar, pergunta se o Joãozinho não escuta quando ela chama para tomar sorvete ou manda arrumar o quarto. Porque é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Então, se a gente olhar esses critérios, a gente começa de um modo crítico e não simplesmente aceitando, não, isso é científico, mas vamos ser críticos. A gente começa a achar que tem alguma coisa errada. Vamos ver se nós olharmos os critérios que foram lançados para diagnóstico em adultos, aí fica mais patente ainda. Porque veja, quando diz que se você tem dificuldade em prestar atenção num trabalho chato ou repetitivo, e isso é um sinal de doença neurológica ou neuropsiquiátrica, nós não fomos criados para isso. Quem não tem, nós né? não nascemos para isso. Quer dizer, não gostar de um trabalho chato ou repetitivo é saudável. Não somos robôs, somos seres humanos. E isso, de repente, vira um critério. Por ser uma droga, quais são os efeitos colaterais na criança? Um efeito bastante frequente é o que é chamado de efeito zumbi-like. Ficar quimicamente contida. Dentro, as crianças contam para nós que tudo continua fervendo. Ela só está contida. Mas é usado para isso. E é usado para que ela não incomode a sala de aula. Tanto que ela só usa em período letivo, né? Em férias e fim de semana não usa. Uma outra reação adversa, que é bastante conhecida em cocaína e em anfetamina, é focar a atenção. E o que é focar a atenção? Você só consegue prestar atenção e fazer uma única coisa de cada vez. No mundo que nos quer multifocados.
Mas veja, aquele olhar que é clássico que se fala, olha, ele está drogado porque ele está, né? Que é o focar a atenção. É isto, é uma reação adversa. E é usado para focar a atenção da criança naquilo que ela tem que fazer. Que acontece em mais ou menos 45, 50% das pessoas que usam a Ritalina. Agora, foca a atenção em uma coisa, não é no estudo, é ao acaso. É no que ele quer. Não é nem no que ele quer, no que passar na frente. Mas, voltando, né? Quer dizer, ela foca a atenção no quê? Então, o que é isso? Você junta o estar contido com focar a atenção. Né? Aí o professor diz assim, hoje você vai fazer 100 exercícios de matemática. Antigamente nós diríamos, professor, 100 é muito, não pode ser 50? Certo? Se você tomar droga, você faz. O 100. O 100, ok? É lógico, se você fizer o 100 direitinho, você até pode aprender mais, mas veja a que custo. Sim. Será que a gente precisa disso? Agora, também pode acontecer que eu comece a fazer os exercícios e algo me distraia, tá? Outra coisa me chama a atenção que não é o exercício. A minha atenção vai ficar voltada nisso e não mais no exercício. Porque a droga, qualquer droga estimulante do sistema nervoso central pode ter essa reação adversa. Isso não é efeito terapêutico, que é você só consegue ligar numa coisa. E doutora, para finalizar, né, a gente pode concluir que o consumo da Ritalina compromete o futuro da sociedade? Com certeza. Se a gente imaginar o seguinte, veja, quem é que está sendo diagnosticado hoje como déficit de atenção, hiperatividade, opositor desafiante e vários outros nomes, né? É criança que questiona, e jovem que questiona, que sonha. Quando a gente fala ele não está prestando atenção, na verdade ele está com a atenção em outro lugar. Muitas vezes ele está querendo uma outra coisa, né? Sem sonhar, sem fantasia, não existe criatividade. Sem criatividade não existe mudança. Sem questionamento também não se muda, né? Então, hoje a gente vive um mundo diferente de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, né? Porque pessoas ousaram questionar e sonhar com mundos diferentes. Hoje, eu falei 50 anos, até interessante, porque veja, há 51 anos o Brasil entrou numa ditadura militar. Hoje a gente não está numa ditadura militar porque milhares de pessoas ousaram questionar e sonhar com um mundo diferente. Tá? Muda. O que muda o mundo, a humanidade, a nossa vida, é o questionamento e o sonhar com outras coisas. Se você abole isso quimicamente, nós podemos estar fazendo o que um autor uruguaio, Vítor Guerra, chamou de o genocídio do futuro. Podemos estar matando futuros diferentes. Nem pensar, doutora, nem pensar. Então, para isso, precisamos mudar isso e enfrentar e divulgar ao máximo. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa, muito esclarecedor todas as respostas. E a você que nos assistiu, te espero semana que vem. Até lá!